Sabe, se você quer progresso na sua vida, é preciso fazer algumas mudanças. Você tem que fazer. Tomar a iniciativa, assumir as rédeas e tomar uma decisão. As, a vida é tomada por escolhas e você precisa escolher mudar. Então, eu queria nesse vídeo falar de 5 coisas que são precisas, né, necessárias mudar para que realmente haja mudança. Eu sei que parece redundante, mas às vezes a gente pensa que a mudança vai acontecer de forma naturalmente. Aquela música deixa acontecer naturalmente e não se aplica quando existem coisas que precisam partir de uma decisão. E essas 5 coisas, elas ajudam no crescimento tanto profissional quanto espiritual, quanto em todas as áreas e esferas. O primeiro deles, deixei aqui anotado, é o ciclo de amizades. As pessoas te influenciam o tempo todo. Existem pessoas que querem ficar mais tempo sozinhas, pessoas que não têm um grande ciclo de amigos, ou não têm ciclo nenhum de amigos, ou pessoas que estão sempre rodeadas de gente, mas você não é seletivo nessa quantidade de pessoas que você está. As pessoas estão sempre te influenciando, não existem relacionamentos neutros. Sempre existe uma influência sobre o que as pessoas falam, pensam, e isso é uma coisa, a gente é uma esponja que absorve esses pensamentos. E esses pensamentos, essas conversas, vão afetando as nossas decisões, nossa fala, nosso jeito de ser. E tudo isso vai fazer com que a gente seja parecido com os nossos amigos ou o nosso ciclo de amizades, nosso ciclo de relacionamentos. Então é importante você observar essas pessoas e ver se você quer continuar sendo como elas ou se tornar, né, se for o caso, parecida com elas, ou se você quer ter um outro perfil. Se você deseja uma outra coisa, você precisa mudar o ciclo. Porque se você não mudar o ciclo, então isso não vai acontecer naturalmente, sabe? São coisas que precisam ser intencionais da nossa parte. A segunda coisa é os livros que você lê. Eu estava pesquisando que a média de leitura do brasileiro é de 2 a entre 2 a 3 ou até 4 livros por ano. Então, é uma média muito baixa. Isso dá para ser feito em um mês se você tiver prioridade, né? Se você tiver ali essa disciplina de ler o livro. Em um mês dá para bater isso. Já ser acima da média. A média é tão baixa que para ser acima da média de leitura do brasileiro, não precisa de tanto esforço assim. Eu sei que para muitos é difícil ler com constância, mas para ser uma pessoa que muda os ciclos da vida, que realmente tem progresso na vida, é preciso dar alguns passos, e um deles é a leitura, é preciso ler. Quais livros você está lendo? Você está lendo livros? E o que você está aprendendo com esses livros? Melhor que isso, o que você está aplicando com esses livros? Eu tenho lido livros espirituais, livros sobre temperamentos, livros sobre finanças, né? Sobre vida espiritual, gestão. Eu gosto muito desse tipo de leitura. Eu tenho aprendido muito com esses livros e eles têm ajudado muito minha vida, e principalmente a Bíblia, que é onde a gente encontra a fonte da vida, a palavra de Deus, a voz de Deus para a nossa vida. Terceira coisa são os hábitos e comportamentos. A maioria dos jovens e adultos, enfim, jovens adultos, adolescentes, crianças, o atrativo maior da nossa vida tem sido o celular, o smartphone, as mídias sociais, tudo que a gente, os vídeos curtos que a gente fica absorvendo. Eu trabalho com marketing e comunicação, então eu sei que intencionalmente isso é isso que a mídia quer, né? É isso que as redes sociais querem, que a gente fique preso nelas e consuma cada vez mais. Então, ser mais um consumidor não vai agregar muita coisa na nossa vida. As pessoas sabem demais de muita coisa, sabem de muita coisa na realidade, mas com pouca profundidade. Então, o segredo é ser profundo em conteúdos. Então, quanto mais ficar no celular, ou hábitos do tipo dormir mexendo no celular, eu tô sendo enfático na questão do celular. Ah, Esses tipos de hábitos não vão progredir a vida de ninguém, a não ser que você seja muito profundo em um tipo de conteúdo que vai ajudar a agregar na sua vida. Fora isso, é importante você se abster de ficar demais em rede social, demarcar um tempo, eh, limitar ali o seu período, o tempo que você está falando com alguém ou sendo improdutivo, né? Que pobreza e produtividade, elas são basicamente a mesma coisa. Então, hábitos e comportamentos, eu estou falando do celular enfaticamente, mas são outras coisas também, que você come fast food todo dia, ou todo final de semana, gasta dinheiro impulsivamente, sempre quer comprar alguma coisinha da Shopee ou da Amazon. Todos esses tipos de hábitos não são bons para o progresso financeiro, não são bons para o progresso emocional, porque hábitos financeiros, eles derivam de questões emocionais, né? Então, as pessoas não compram só por questões lógicas. 95% das decisões de compra são emocionais.
Então, alguém com muitos problemas emocionais que acabam colocando isso na compra, acaba comprando muito impulsivamente. Então, isso não é saudável. Então, é preciso mudar hábitos e comportamentos que você está vendo que são excessos, foi o que eu disse, ou faltas, né? Faltas, por exemplo, coisas que você precisa começar a fazer. Você sabe que precisa fazer para ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais tranquila, sua mente é muito ansiosa, então você precisa remover algumas coisas, excessos e faltas. A quarta coisa é enfrentar novos desafios. Ah, todos os trabalhos que eu tive que me desafiar a falar com gente de alto patente, de muita autoridade, gente que às vezes eu me sentia acuado, falar, ir atrás, resolver as coisas, enfrentar desafios. Sabe aquele sentimento que você sente quando você está diante de alguma coisa muito grande, você se sente impotente, pequeno demais? Então, diante de todos esses desafios, eu tive que enfrentar, porque eu sabia que se eu enfrentasse, eu ia ter algum tipo de sucesso ou progresso naquilo que eu estava realizando. Então, tem muita gente que tem medo do desafio, tem medo de dar um passo. Claro que o passo tem que ser dado com sabedoria, com, com com certeza, com solidez, talvez não 100% de certeza, mas pelo menos com segurança, né? Não dá para dar um passo impulsivamente, mas é preciso enfrentar desafios na vida, porque sem os desafios a gente não cresce. Qual é o desafio profissional que você está assumindo? Um novo emprego, um novo empreendimento, um novo investimento financeiro, um relacionamento que você está entrando. E tem gente que ainda não entrou no relacionamento, não é porque não encontrou uma pessoa decente, é porque tem medo de ter um novo relacionamento, sofreu demais ou viu o sofrimento dos outros, mas é preciso enfrentar, sabe? É preciso encarar as coisas para poder ter sucesso em uma área. É preciso. E não só no relacionamento, nas finanças, na vida espiritual, na vida com Deus. É preciso dar um passo. Quem sabe o passo é mudar de uma igreja, quem sabe o passo é entrar em um novo ministério na sua igreja, pedir para o pastor uma oportunidade para falar alguma coisa. É preciso enfrentar novos desafios. Quinta coisa, e a última coisa, é a constância nos processos. A gente sempre está vivendo um processo. Não importa o nosso nível de maturidade, de inteligência, de relacionamento, de networking, de dinheiro, não importa se você é rico ou pobre, todos estão em processos. E Deus sempre coloca processos como ferramentas do céu para nos treinar para aquilo que Ele deseja fazer na próxima fase. Então é como um jogo de videogame que na fase 1 tem um chefão. E aí você bate muita cabeça naquela fase, se você for ruim, e não consegue vencer. E aí depois de muito tempo você vence. E aí você está mais forte e apto para poder ir para a segunda fase. Então, espiritualmente é basicamente isso. Se você for ver a história do rei Davi, que é um rei foi um menino cheio de processos até se tornar rei, primeiro de Judá por 7 anos, depois rei de Israel por aproximadamente, acho que 30, mais de 30 anos. É, e a vida de Jó teve processo, a vida de Abraão, a vida de Moisés, todos os homens, mulheres, né, de Deus tiveram processos na vida e sempre se tornando aptos para a próxima fase ou não, como foi o caso da primeira geração do êxodo ali dos israelitas. Aquela primeira geração ali depois do êxodo morreu no deserto porque não se tornou apta para a segunda fase, né, que era entrar na terra prometida. Então eles morreram pela reclamação, por N coisas, mas o processo que nós vivemos, eles nos tornam aptos. Então é preciso ser constante, é preciso ser constante ao seu trabalho, nesse relacionamento, é na sua família, é em um investimento que você quer fazer, que você está guardando dinheiro. Eu não sei o que é, mas é preciso ser constante, é preciso perseverar nisso, porque se você começar e parar, ou se você der um início e já querer iniciar outra coisa, então as coisas nunca vão acontecer. Tudo tem um tempo determinado, então se você está no processo, tem um tempo para acabar. Agora, o que vai definir tudo é a resposta que você está dando nesse processo. É se você vai passar nessa prova, né? Quando é época de prova, o professor ele fica calado e os alunos começam a fazer atividade. Então, é preciso saber qual resposta você tem que dar, qual a resposta certa dessa prova, porque a resposta certa vai lá no gabarito vai te tornar apto para a próxima fase. Então é isso que eu queria falar. Essas 5 coisas fazem toda a diferença no progresso da nossa vida, no crescimento, em todas as áreas da nossa vida vão entrar em um novo, porque Deus tem o melhor para mim e tem o melhor para você. Se você gostou desse conteúdo, você se inscreve aqui nesse canal, você curte aqui e manda para alguém. Valeu!